projeto político de classe em que os trabalhadores da saúde hoje se colocam? Parece que é mais ou menos claro que para resolver os seus problemas, o único projeto possível hoje é a adequação ao projeto político da classe trabalhadora. A pauta, e aí é só olhar as pautas das entidades médicas, das entidades corporativas, dos demais profissionais de saúde. As pautas são pautas que retrocedem na luta, impedem de avançar a luta, né? Então, ou a gente se soma um projeto político de classe trabalhadora, ou os profissionais de saúde continuam almejando o retorno a uma forma histórica superada de relações de produção. A opção por esse projeto, na minha opinião, é o que a gente deve pautar a partir de agora, e ver como é que os estudantes que estão se formando a partir de agora, e como é que a executiva de curso se relaciona com as demais entidades que organizam os trabalhadores da saúde. Quer dizer, como é que nós vamos para esse enfrentamento, para esse diálogo? Com qual projeto político a gente se posiciona? É isso, obrigado. Boa noite. Vou ficar em pé porque meu tamanho não ajuda muito, vocês já perceberam. Porque eu tenho dificuldade também de ficar falando sentado. Bom, em primeiro lugar, como nós estamos num seminário que discutiu muito saúde do trabalhador, dá uma ênfase que, na nossa opinião, é muito saudável essa iniciativa dos companheiros aqui, estudantes de medicina, de fazer um seminário que reunisse não só os estudantes de medicina, mas também os trabalhadores na área de saúde e outros trabalhadores de diversas categorias, e reunisse o movimento sindical com o movimento estudantil. Então é uma iniciativa muito importante que os companheiros fizeram nesses 3 dias de seminário. Bom, quando o Luiz nos convidou, a ideia era trazer um pouco da nossa experiência dentro do movimento sindical, não só na questão da saúde do trabalhador, mas das lutas que nós entendemos que são lutas comuns do conjunto da classe trabalhadora. Nós, na Intersindical, que é um instrumento que nós estamos construindo há 4 anos, nos assumimos como desafio dar um grande salto de qualidade e romper com as ações corporativistas que foram a marca desse último período e nos reconhecer como classe trabalhadora. Então é nesse sentido que nós vamos fazer um breve resgate histórico aqui e colocar as ações que nós estamos fazendo agora nesse período. Primeiro dizer que a luta por melhores condições de trabalho e a luta por saúde, ao longo da história da classe trabalhadora, principalmente sobre o sistema capitalista, ela sempre teve colocada. Quando os trabalhadores se colocaram em lutas, nos séculos passados, pela redução da jornada de trabalho, por melhores condições de trabalho, era justamente porque os trabalhadores trabalhavam 12, 14, 16 horas, crianças trabalhavam nos locais de produção, as mulheres tinham seus filhos dentro dos espaços de produção, e os trabalhadores morriam pelas péssimas condições de trabalho, mas também pela fadiga e pela exaustão. Então, grandes lutas se fizeram, greves gerais. Pessoas perderam a vida não só no processo do trabalho, mas perderam a sua vida na luta para que a jornada de trabalho pudesse ser reduzida e que o ambiente de trabalho pudesse ficar um pouco melhor para se trabalhar. Nós podemos afirmar que essas lutas garantiram aos trabalhadores vários direitos, e diferente do que a história oficial tenta nos colocar, não foram concessões dos patrões e muito menos concessões do Estado, mas foi uma ação direta da classe trabalhadora que garantiu que hoje haja uma mínima legislação trabalhista que proteja os trabalhadores. Agora, nós podemos afirmar também que essas lutas que foram desencadeadas no passado, elas continuam muito atuais. Se a gente pegar um período recente da nossa história, principalmente a década de 90, numa das crises cíclicas de superprodução do capital, na década de 90, os capitalistas aproveitaram desse processo de crise para fazer uma restauração profunda nos locais de trabalho. E quem não trabalhou numa empresa, numa indústria, teve alguém por perto que pôde contar essa história. Qual era a primeira marca da década de 90? Grandes fábricas fechando,
saindo, sumindo de algumas cidades e estados, e a impressão que se dava aos trabalhadores e a vários sindicatos de trabalhadores é que os trabalhadores estavam desaparecendo, que as demissões eram em massa, quando na verdade o que estava acontecendo? Os empresários se aproveitaram desse processo de crise, fecharam algumas plantas e transferiram essas plantas para outros locais, para outros estados, para outros países. E ao mesmo tempo fizeram uma profunda reestruturação. O que é isso? O trabalhador que ficou dentro da fábrica, agora ele vai ser um trabalhador polivalente. Onde se trabalhavam 3, 4 operários, agora um operário fazendo a função de 2, 3 ou 4. Vários setores da produção foram terceirizados. Então se intensificou o processo de precarização. Mas junto a isso veio um novo discurso. Agora é o momento das novas tecnologias. Portanto, máquinas modernas, equipamentos modernos, para intensificar, potencializar essa produtividade. E eles diziam que era um novo momento dentro dos espaços da fábrica. E nós afirmamos que esse novo momento veio acompanhado da intensificação dos ritmos de trabalho impostos aos trabalhadores. Então, por mais que se tenha inovado no espaço da fábrica, os trabalhadores foram submetidos a ritmos intensos de produção. E aí nós vamos ver aquilo que se colocou como uma doença nova, uma doença moderna, as lesões por esforços repetitivos. Na década de 90, milhares e milhares de trabalhadores ficaram sob essa condição. Antes parecia que era uma doença de digitadores, de bancários, mas quando a gente vai para o mundo da fábrica, nós vamos ver também que vários trabalhadores e trabalhadoras, na sua fase mais produtiva da vida, eram submetidos a intensos ritmos e a uma pressão psicológica muito grande. Mas não bastou só fazer isso. Muitas demissões, terceirização, inovação tecnológica, mas também uma disputa ideológica sobre a classe trabalhadora. Se antes era a repressão, nas greves, nas mobilizações, como o Sassá hoje contou o exemplo lá da Cosipa, que você tinha o exército ocupando as fábricas, a polícia militar, na década de 90 se misturou uma repressão, que continuou, mas também com uma nova ideologia. Agora é preciso disputar a consciência desses trabalhadores. Portanto, agora não mais peões de fábrica, e sim colaboradores. Agora fazemos parte da mesma grande família. Somos um grande time de trabalho. E disputando a consciência com o Sindicato dos Trabalhadores. Então a década de 90 foi marcada dessa maneira. Fábricas fechando, se transferindo para outros setores, uma intensificação dos ritmos, um aumento da jornada, e uma parte do movimento sindical se espantou com isso e disse: bom, se nós não podemos enfrentar o capital, então vamos tentar humanizar esse capital. Então na década de 90 também vão acontecer as primeiras experiências onde vários dos instrumentos que deveriam organizar a luta dos trabalhadores vão fazer os primeiros pactos com os empresários. Leia-se o quê? Redução da jornada com redução salarial, o banco de horas, que é você poder aumentar a jornada de trabalho e ao mesmo tempo não remunerá-la com uma hora extra, e impor também uma disputa entre os trabalhadores. Nós vamos chamar dentro das fábricas das células de produção. Um trabalhador competindo com o outro para aumentar a produtividade. Então a década de 90 tem essa marca. Agora tem um setor do movimento sindical que resistiu a essa nova formulação. Ao invés de enfrentar, por que não humanizar? Ao invés de fazer as greves, aumentar as mobilizações, vamos tentar ser parceiros dos patrões. Teve um setor nada pequeno do movimento sindical que resistiu a essa nova formulação que estava colocada na década de 90. E eu acho que os exemplos que nós temos é o melhor caminho que nós temos aqui para tentar visualizar isso que nós estamos falando. E aí, pegando a questão de saúde do trabalhador. Nós viemos do ramo metalúrgico. Eu sou de São José dos Campos, Sassá da Baixada Santista. Em 97, os metalúrgicos estavam diante de uma campanha salarial, que reunia aproximadamente 300 mil metalúrgicos, não é, Sassá? No estado de São Paulo. Como é que era organizado o ramo metalúrgico no estado de São Paulo do ponto de vista da sua organização? Nós tínhamos lá duas centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical, que representavam uma parcela do ramo metalúrgico no estado de São Paulo. Os patrões, na campanha salarial, sugeriram o seguinte: a questão do aumento salarial nós vamos discutir, mas nós queremos discutir a convenção coletiva do ramo metalúrgico, porque, segundo os empresários, havia nessa convenção coletiva alguns privilégios aos trabalhadores, como, por exemplo, uma cláusula que garante estabilidade a todo trabalhador ou trabalhadora que é vítima de um acidente, uma doença provocada pelo trabalho que tenha deixado uma sequela permanente. Nós conseguimos, através de greves e mobilizações, que essa cláusula fosse garantida na convenção coletiva. Então, hoje, um trabalhador metalúrgico que tem uma doença ou um acidente que tenha deixado uma sequela permanente, o patrão não pode demitir. Ele tem que ficar lá até o
período da aposentadoria. E chamou as duas representações dos trabalhadores para negociar na tentativa de retirar esse direito dos trabalhadores da Convenção Coletiva de Trabalho. A Força Sindical, se nem todo mundo sabe, foi uma central sindical também criada logo no início da década de 90 com o único objetivo de ser um braço no movimento sindical para atender os interesses dos empresários que queriam ter um novo sindicalismo, manso aos seus interesses. Então a Força Sindical de pronto aceitou retirar essa cláusula que nós tínhamos na Convenção Coletiva de Trabalho. E, infelizmente, o setor da CUT, que se organizava na Federação Estadual dos Metalúrgicos, aceitaram também retirar esse direito que estava garantido na Convenção Coletiva de Trabalho. E 3 sindicatos disseram não. Os metalúrgicos de São José dos Campos, os metalúrgicos de Campinas e os metalúrgicos da região de Limeira. Esses 3 sindicatos eram sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, sindicatos que tinham uma ação dentro da Central Única dos Trabalhadores, mas que disseram o seguinte: em direitos não se mexe, portanto nós vamos romper com a bancada de negociação da Federação Estadual dos Metalúrgicos para manter esse direito na Convenção Coletiva de Trabalho. Na época, não só a Federação da Central Única dos Trabalhadores, mas os próprios empresários diziam o seguinte: vocês são loucos, vocês não vão conseguir renovar a Convenção Coletiva de Trabalho e nós vamos impor isso aos trabalhadores. Então, em 97, esses 3 sindicatos organizaram greve na base, que reuniu aproximadamente 100 mil trabalhadores, e a pauta não era a questão do aumento real de salário. A pauta não era uma pauta econômica, a pauta era para garantir esse direito que os trabalhadores tinham na Convenção Coletiva de Trabalho, porque era um período onde o índice de doenças e acidentes provocados pelo trabalho tinha aumentado de maneira assustadora. Essas greves impuseram aos patrões que eles tivessem que assinar uma convenção coletiva garantindo esse direito aos trabalhadores. Então, desde 97 até agora, em 2010, os metalúrgicos de Campinas, de São José dos Campos, de Limeira, são os únicos sindicatos nesse país que conseguiram garantir na convenção coletiva esse direito. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a impressão que se dá é que o movimento sindical ele se move só em épocas de campanha salarial ou por questões economicistas. Nós estamos dando um exemplo que 3 sindicatos conseguiram colocar suas categorias em movimento para defender uma reivindicação que tinha a ver com a questão das condições de trabalho e de saúde. E nós conseguimos manter isso até hoje. E todo ano, quando tem uma campanha salarial, a primeira proposta que os patrões apresentam numa mesa de negociação é tentar retirar essa cláusula que é garantida hoje na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Agora, se nós estamos dizendo que ao longo da história dos trabalhadores, sobre um sistema de produção capitalista, a luta sobre melhores condições de trabalho e saúde, ela sempre esteve na pauta, nós podemos afirmar que isso continua atual e que o Estado sempre acompanhou essas demandas do capital. Se a gente pegar a década de 90, onde houve essa profunda reestruturação produtiva, e olhar para o Estado, nós vamos ver as primeiras reformas. A reforma do Collor, com a reforma administrativa, que tenta impor um novo modelo de organização ao funcionalismo público. Depois nós vamos chegar no Fernando Henrique, que discutiu o seguinte: tempo de contribuição é a mesma coisa de tempo de serviço, na tentativa que conseguiu aumentar a idade de homens e mulheres trabalhadores para se aposentar. Então o Estado sempre acompanhou as exigências, as demandas do capital no sentido de reduzir os direitos dos trabalhadores. Mas existe uma parcela do movimento sindical que resistiu a essa nova formulação, ao invés do enfrentamento, o pacto. E essas condições hoje continuam atuais. Mudamos de governo e veio Lula, que manteve todas as reformas e as normas internas, administrativas que foram impostas pelo governo Fernando Henrique no sentido de atacar os trabalhadores. E se a gente for ver bem, o Lula, na própria fala dele, diz o seguinte: bom, nós temos que elogiar os novos heróis desse Brasil, que são os usineiros. Ao mesmo tempo, se a gente for olhar para o campo hoje, são cada vez maior o número de trabalhadores assalariados no campo e que morrem vítimas da exaustão, da fadiga, das péssimas condições de trabalho. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Pode mudar o governante, mas o Estado é o Estado da classe economicamente dominante. Então, vai atender essas demandas do capital. Se a gente for pegar um exemplo muito atual, e que eu acho que o Sassá nos disse que teve aqui, pode conversar com vocês, a COSIPA, que hoje é Uzi Minas. De 88 para cá, se eu não estou enganada, Sassá, 44 companheiros... De 93 até agora, 48 companheiros perderam a vida dentro da COSIPA. Quem são esses trabalhadores? Na sua grande maioria, trabalhadores terceirizados, não é isso?
que hoje a COSIPA tem aproximadamente 5 mil trabalhadores efetivos a ela, não é isso? 6 mil trabalhadores e uma enorme quantidade de trabalhadores terceirizados. E são esses trabalhadores que fazem as atividades principais da Uzi Minas e que são submetidos às péssimas condições de trabalho. 48 companheiros perderam a vida. Em 2007, nós fizemos uma paralisação na COSIPA, de 24 horas. A principal reivindicação dos companheiros dessa paralisação era a melhoria das condições de trabalho. Os trabalhadores enfrentaram tropa de choque, repressão da empresa, o ataque dos gerentes e diziam o seguinte: pode não adiantar nada essa paralisação de hoje. Pode ser que a gente não consiga assinar a nossa convenção coletiva. Pode ser que não venha reajuste salarial. Mas o simples fato de eu deixar de produzir hoje e ter a certeza que hoje eu volto inteiro para casa, já me faz sentir vitorioso. Para ter ideia de como é que os trabalhadores se movem também pela questão de melhoria da saúde, de condições de trabalho. E por que nós estamos colocando isso? Para dizer que, embora durante toda a década de 90, parte do movimento sindical tenha se aliado a essa nova concepção, tem um setor do movimento sindical que resistiu a isso. E resistiu de que maneira? Dizendo que é preciso e é fundamental fazer com os trabalhadores. E independente da categoria que nós estamos. Eu acho que o Rogério abordou bem a questão dos profissionais da saúde, que hoje é essa a realidade. Se você vai para uma empresa, e vocês foram hoje conhecer uma empresa, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar com o médico da empresa ou com o engenheiro de segurança. Infelizmente, boa parte desses médicos profissionais, engenheiros que trabalham na área de medicina e segurança, cumprem um papel hoje nas indústrias de ser os porta-vozes dos interesses dos capitalistas. Se a gente for para o Estado, a maioria esmagadora hoje dos peritos que estão no INSS, na Previdência, que é aquele médico que tem que estabelecer o nexo entre a doença que foi provocada pelo trabalho, grande parte deles trabalham no INSS, mas também prestam serviço para as empresas. Existem raras exceções de companheiros que trabalham no Ministério do Trabalho, que são auditores fiscais e que têm compromisso com os trabalhadores. Mas a grande maioria desses trabalhadores, infelizmente, seja nas empresas privadas ou seja no serviço público, hoje atende aos interesses do grande capital. Agora, uma realidade daqueles que estão se formando hoje é que a grande maioria vai ser trabalhador proletarizado, assalariado, e que vai se submeter às mesmas condições. Na visita que nós fizemos hoje no HT, no Hospital do Trabalhador, a primeira impressão que me deu, nós vimos pelo menos uns 15 crachás diferentes, não é isso? Então você tem lá contratado temporário, você tem trabalhador da fundação, você tem precarizado, terceirizado, você tem várias categorias sendo submetidas às mesmas condições de trabalho, e que um olha para o outro e não se reconhece como classe trabalhadora. Agora, isso é um problema só do setor de saúde? Não. Nós temos esse problema no conjunto da classe trabalhadora. E vou citar um exemplo. Na GM, em 97, um trabalhador morreu, vítima de um acidente fatal dentro da empresa. Ele entrou às 6 horas da manhã e saiu morto da fábrica às 23h30. Nós perguntamos na época para um dirigente sindical: como é que morreu esse trabalhador na GM? A primeira resposta que ele me deu foi o seguinte: fica tranquila, Ana Paula, porque ele não era metalúrgico, ele era terceirizado. Então isso é um dirigente sindical falando para a gente ficar tranquilo, que não era um metalúrgico que tinha morrido, era um terceirizado. Então parte também do movimento sindical adquiriu essa consciência de que não é trabalhador, não é da minha categoria, portanto não é sócio contribuinte do sindicato, portanto eu não tenho que me preocupar com esse trabalhador. Então qual é o grande desafio que nós estamos nos colocando? É dar esse salto de qualidade, que mais do que romper com as nossas lutas corporativistas, é nos reconhecer como classe trabalhadora. E nós costumamos dizer que os funcionários públicos, pelo menos na última década, estão vivendo toda a restauração produtiva que nós vivemos na década de 90. Se você olha para o serviço público hoje, você tem exigência de produtividade, não é isso? Médico, quanto mais paciente atender, maior vai ser o seu salário, a fila tem que ser reduzida, e aí para disfarçar a fila, eles colocam umas cadeirinhas. Hoje eu vi lá no hospital, tem um monte de cadeirinha. Agora as pessoas esperam para ser atendidas, mas esperam sentadas, não é isso? Exigência de produtividade, aumento da jornada de trabalho. Então o mesmo processo de restauração que os trabalhadores das empresas privadas viveram na década de 90, os companheiros hoje, que são do funcionalismo público, estão vivendo também. Então é uma ação comum, mas a depender do lugar que eu estou. Se eu trabalho no Hospital do Trabalhador aqui em Curitiba, eu tendo a achar que a questão é singular, é específica, é minha, que é um problema só daqui.
Agora, se a gente atravessa a fronteira da cidade, do estado, nós vamos ver que o conjunto dos trabalhadores estão vivendo sob essa mesma situação. Assalariamento, arroxo salarial, intensificação da jornada, aumento da jornada de trabalho. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, e a Intersindical se propõe a fazer o quê nesse sentido? Nós somos originários daqueles que construíram a CUT no melhor momento da Central Única dos Trabalhadores, na década de 70 e 80, quando havia um intenso processo de luta dos trabalhadores. Nós costumamos contar a história de como é que a CUT surgiu. Todos os trabalhadores faziam greve nesse país, metalúrgicos, bancários, químicos, operários da construção civil, e a gente tinha companheiros que faziam um levantamento do número de greves, para ver a dimensão que essas greves estavam tendo pelo país afora. Até que teve um dia um companheiro que ligou e disse: olha, nós somos aqui do sertão do Ceará e queremos avisar que nós acabamos de fazer parte do movimento geral da greve. Sim, mas o que vocês são? Nós somos coveiros. Hoje nós não vamos enterrar ninguém. Para ter a dimensão do intenso processo de luta que desencadeou a construção da Central Única dos Trabalhadores. Na década de 90, a impressão que se passa é que os problemas da CUT surgiram com o governo Lula e com o PT na presidência. E não é isso. Se a gente resgatar a história, a partir do momento que há essa profunda mudança no processo de trabalho, há também uma mudança de concepção em parte do movimento sindical, que vai ser significativa. Ao invés de enfrentar, vamos humanizar. Ao invés de propor luta e organização na categoria, agora nós vamos fazer negociações permanentes, buscando a parceria entre trabalhadores e empresários mediados pelo governo. Nós entendemos que era preciso romper com esse instrumento que nasceu com os trabalhadores, que durante a década de 90 passou a fazer pelos trabalhadores, para no último período, na nossa opinião, fazer contra os trabalhadores. E é nesse sentido, com esse objetivo, que nasceu a Intersindical, um instrumento que a gente chama de organização e luta da classe trabalhadora, que não se pretende ser uma central sindical agora, e ao não se pretender ser uma central sindical agora, não nega a importância que tem uma central sindical. Mas qual é o nosso objetivo? É preciso reconstruir essa ação com a classe trabalhadora. Essa ação que rompa com o corporativismo das categorias e que faça uma luta do conjunto da classe trabalhadora. Então, como é que nós nos organizamos? Nós somos presentes em 14 estados desse país, reunimos diversos sindicatos que já romperam com a CUT, sindicatos que mesmo filiados à Central Única dos Trabalhadores não atuam mais dentro dessa central, e com vários sindicatos independentes e oposições. Dentro da Intersindical, nós temos uma parcela muito importante do movimento estudantil que pensa o seguinte: o movimento estudantil tem um tempo, nós não vamos ser estudantes para a vida inteira. E tem uma parcela desse movimento estudantil que diz o seguinte: nós vamos ser trabalhadores, vamos ser assalariados. Então tem uma parcela significativa que está junto com a Intersindical construindo esse novo salto de qualidade, que na nossa opinião é fazer com a classe trabalhadora e não pela classe trabalhadora. Hoje a gente levantava os problemas que a gente viu lá no Hospital do Trabalhador e a dificuldade de organizar esses trabalhadores. E eu falei no grupo, quando a gente veio fazer o nosso balanço da visita, que primeiro é entender que não é um problema que atinge só os trabalhadores da saúde de Curitiba. Esse é um problema comum ao conjunto da classe trabalhadora. Que é preciso também a gente se colocar como responsabilidade, olhar aquele trabalhador terceirizado, olhar aquele trabalhador temporário como se fosse parte da minha classe. Então esse é o primeiro passo que nós temos que ter para fazer uma ação comum. E eu queria concluir essa primeira fase, porque eu acho que o melhor aqui é a gente conversar, discutir esses 4 dias que vocês estiveram aqui, dizendo o seguinte: que ao ter a ousadia de fazer um seminário de estudantes de medicina junto com trabalhadores de outras categorias, é um primeiro passo para se colocar em movimento, de entender a nossa condição de proletários e de entender que a luta por saúde, melhores condições de trabalho, ela é uma luta regular, permanente, que nós vamos melhorar um pouco a vida da classe trabalhadora. Agora nós só vamos poder transformar, destruindo essa sociedade que se mantém explorando a única mercadoria que quanto mais se desgasta no processo de trabalho, mais gera valor, que é a classe trabalhadora. Pode ver que quanto mais um trabalhador ele produz, por mais que máquinas e equipamentos sejam modernos, não são eles que geram valor. Quem gera valor é a força de trabalho de homens e mulheres trabalhadores. E é uma mercadoria única para o capital. Porque essa mercadoria, quanto mais ela se desgasta, quanto mais ela adoece e ela morre no processo de produção, mais ela é capaz de gerar valor. Então não tem outra proposta a não ser fazer das ações cotidianas
uma ação para destruir essa sociedade onde pouco se enriquece através da exploração do conjunto da classe trabalhadora. É isso. Obrigada. Olá pessoal, boa noite a todos. Para a gente fazer essa fala, né, em relação ao movimento estudantil, foi colocada, né, a mesa de opção de classe. Né? Agora, para a gente começar a conversa, dá para falar um pouquinho sobre o encontro. Né? A importância que esse encontro tem e que está tendo dentro do calendário da DENEM. Né? A gente discutiu ao longo de todo esse seminário, né, passando pela questão de relações de trabalho, concepção de trabalho, saúde ocupacional versus saúde do trabalhador, a questão do médico residente, aí questões mais específicas, né, do médico em geral na sociedade, como é que está, né, o Rogério trouxe as informações aí hoje, a questão da saúde da mulher trabalhadora, né, enfim, vários elementos aí para tentar entender a dinâmica geral desse seminário, né. Então, no primeiro momento a gente tentou abordar aspectos mais gerais, né, da categoria trabalho, como entender essa realidade, passando pelos aspectos específicos. Então agora, ao final desse cenário, minha ideia é tentar retomar o panorama geral, né, sempre buscando ter uma ideia da totalidade, com um recorte claro, né, que é a visão do movimento estudantil. Bom, inicialmente também colocar o seguinte, né, vocês param para pensar, desde que começou o seminário, que esse é um encontro promovido pelo movimento estudantil, pelo tema, pelo aprofundamento, pelos debates, enfim. Né? Vamos tentar parar para olhar as pautas que a gente tem no movimento estudantil. Né? As pautas que dialogam lá no nosso centro acadêmico, que dialogam com a nossa base. Né? Enfim, são outras. Né? São geralmente outras. Educação médica, questão do Sistema Único de Saúde, enfim, uma série de outras pautas para dialogar com os nossos colegas estudantes. Mas esse seminário ele foi proposto exatamente para quem está a fim de fazer, né, uma reflexão diferenciada e não apenas ficar em pontos específicos da questão da medicina. Né? Eu acho que é por isso a importância que a Ana Paula ressaltou, eu já tinha dito anteriormente, de ter trabalhadores em conjunto. E qual que é a interface disso com aquele nosso colega estudante da nossa faculdade? Né? A gente fala que é ser trabalhador da saúde, né? Fala que vai ser médico e vai cuidar da saúde das pessoas. Né? No mínimo, os nossos colegas, eles querem, no mínimo, né? Cuidar um pouquinho mais da saúde das pessoas, ter um bom coração, enfim, quer que todos vivem melhor, uma série de coisas. Ao longo do curso vão passando o tempo, esse sentimento vai cada vez se perdendo, né? Para tentar se manter no ambiente de trabalho da forma menos explorada possível. Mas, se a gente parar para olhar, todos os temas que a gente discutiu aqui estão fortemente ligados com a questão de saúde dos trabalhadores. Né? Se for pegar a licença maternidade, né? Licença maternidade foi uma conquista da luta, né, contra o capital. Né? Isso teve impacto sobre a saúde dos trabalhadores? A questão do aleitamento materno que se possibilita, né, através da licença maternidade. Né? A própria questão da estabilidade em relação ao acidente, como a Ana Paula colocou. Né? Aquele trabalhador que sofre um acidente tem estabilidade permanente até a sua aposentadoria. Isso tem impacto ou não tem em relação ao seu processo de saúde e doença após o acidente? Então, chamar a atenção que tudo isso que a gente está discutindo aqui não é algo que está além da medicina. Né? Muito pelo contrário, é o que está diretamente ligado à saúde, né? Está diretamente ligado aos aspectos, é a interface que a gente pode trazer com aqueles colegas do nosso curso. Muitos dos nossos colegas poderiam pensar, pô, esse congresso aí não é um congresso estudantil, não é um congresso de medicina, porque a gente não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Mas a gente tem toda a argumentação necessária e possível para dizer que, pelo contrário, é muito mais do que isso. Provar que a visão ideológica, enfim, não responde às angústias de transformação da saúde da população. Então, é por isso que eu quero começar chamando a importância que isso tem na nossa formação política e, inclusive, para um diálogo com a nossa base. Né? Está muito afastado da base. Algumas críticas poderiam ser feitas no nosso seminário. Né? Mas é possível sim trazer isso para a realidade quando a gente voltar para o nosso centro acadêmico, quando a gente voltar para discutir o nosso curso, e o processo de convencimento necessário passa por isso. Bom, então em relação à DENEM, ao movimento estudantil, né, cabe trazer o seguinte, né,
A DENEM, assim como outros movimentos sociais, né, que se colocam então como movimento social a partir de tentativa de mudar alguns aspectos ou todos os aspectos da sociedade, vem desenvolvendo uma política ao longo dos últimos anos. Né? A DENEM principalmente vem trazendo na perspectiva da política pública de saúde. Né? Então, vamos discutir o trabalhador? Vamos, tá? Então vamos discutir como fazer dentro da Secretaria Estadual de Saúde, colocar um